Salve xadristas, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos estudos sobre finais e vamos continuar estudando os finais de torres. Hoje nós vamos ver o ataque frontal, ou podemos também chamar de defesa frontal. Já temos aqui a nossa primeira posição, nosso primeiro exemplo de outros que serão vistos aqui hoje neste vídeo. Temos aqui as brancas com o rei em B3, um peão em B4 e a torre em D2, e as pretas com o rei em E6 e a torre em B5. Vamos notar também outros detalhes da posição. Notem que o rei das pretas está separado do peão de B4 por duas colunas. Notem também que temos a torre em B5 nesta posição, mas aqui as brancas jogarão primeiro e vencerão o jogo. Vamos ver como as brancas vencerão a posição. Temos o movimento rei A4, torre B8 e B5. Para vencer o jogo, as brancas precisam levar o seu peão até a quinta horizontal das pretas. Elas conseguiram isso. Vamos continuar. Torre A8 cheque, rei B4. Notem que as pretas ficam tentando atacar o rei do adversário de forma frontal para impedir o avanço do peão. Temos aqui torre B8, rei A5, torre A8, rei B6, torre B8 cheque, rei A6, torre A8 cheque, rei B7, torre A3, B6, torre B3, rei A7, torre A3, rei B8, torre B3 e finalmente B7. E as brancas alcançam a famosa posição de Lucena. Se você que está assistindo o vídeo não conhece a posição de Lucena, faça uma visita à nossa playlist de finais e lá vocês terão um vídeo totalmente focado na posição de Lucena. Vamos agora voltar para a mesma posição, mas com as pretas jogando primeiro. Dentro desta situação, as pretas devem empatar a partida. Mesmo tendo o rei separado do peão, está separado do peão por duas colunas, as pretas jogarão primeiro e a torre terá espaço suficiente para garantir este empate com ataques frontais. Ao mesmo tempo, para que a torre possa atuar, é necessário que o rei das pretas esteja também bem colocado. Para posições como esta, é indicado que o rei se encontre na sexta horizontal, estando obviamente de pretas, ou quinta horizontal, para auxiliar a torre justamente na sequência de empate. Vamos ver agora como as pretas conseguem empatar a posição. O primeiro movimento será a torre em B8. É necessária uma distância de pelo menos 3 casas da torre para o peão. Obviamente a torre recua, aguardando o movimento do rei das brancas para começar a atacar o rei. Vamos ver. Rei A4, obviamente após rei A4 as brancas estão tentando jogar B5, tentando levar este peão para a quinta horizontal. Já sabemos que a chegada dele à quinta pode garantir a vitória das brancas. Obviamente as pretas não vão permitir com lance. Torre A8 cheque, temos rei B5, torre B8 cheque, rei A4, com rei A5 o efeito seria o mesmo, torre A8 cheque, rei B3 e finalmente torre B8. Notem que toda vez que o rei tentar jogar tanto na coluna A ou na coluna C, a torre estará pronta para atacá-lo e não vai permitir o avanço do peão para B5. Por isso, as brancas ainda tentam recurso com o movimento torre D4, ou seja, a torre vai a D4, protege o peão em B4 e permite a ação do rei, tanto na coluna A quanto na coluna C. Mas agora havia um grande detalhe do posicionamento do rei. Se o rei das brancas estivesse neste momento na casa E7, perdão, das pretas estivesse na casa E7, as pretas poderiam sim perder a partida. Mas neste caso, se encontrando em E6, as pretas possuem a manobra rei E5 atacando a torre que está em D4. Notem que agora precisamos de uma definição por parte das brancas. As brancas seguem com rei C3, temos torre em G8. A ameaça aqui bastante clara de cheque, bem possível dentro da posição para as pretas, ou até mesmo torre C8 também já seria possível, mas vamos lá. Torre G8, B5 avançando o peão, torre B8 atacando o mesmo peão, torre em G4. Notem que torre em G4 defende indiretamente o peão de B5, já que se torre captura B5 neste momento, teremos torre G5 cheque, seguido de torre captura B5 por parte das brancas. Mas aqui as pretas jogam rei D6, um lance extremamente importante. Levam o rei em direção à casa de promoção do peão e também auxilia a torre. Temos rei B4, rei C7, rei C5, torre em H8, movimento importante. A torre não só cede a casa B8 para o rei, ou seja, a casa de promoção do peão, como fica também com espaço suficiente para atacar o rei das brancas. Temos aqui torre G7 cheque, finalmente rei B8 com empate assegurado, com ataques
pela lateral por parte da torre das pretas, que está bem distante do rei das brancas, mais do que 3 casas ou colunas, que é o necessário para garantir este empate. Então, observem que, dentro dessa situação, com o peão do cavalo, as pretas jogando primeiro têm grandes chances de sair com empate se sua torre tem a distância de 3 casas para o peão e este peão ainda não ultrapassou a quinta horizontal das pretas, e ao mesmo tempo o rei estando bem colocado, o rei das pretas na sexta ou quinta horizontal. Vamos seguir adiante. Vamos para o nosso próximo exemplo. Neste exemplo, nós temos agora um peão do bispo na casa C4, o rei das brancas em C3, a torre em E2, o rei das pretas em F6 e a torre em C5. Notem que temos aqui 2 colunas separando o rei das pretas do peão. Notem que o rei das pretas está na sexta horizontal, mas neste caso não temos um peão de cavalo, temos um peão de bispo. E aqui, mesmo com as pretas jogando e mantendo a distância, elas não conseguirão empatar. E um dos grandes detalhes é um movimento feito pelo rei das brancas que não era possível com o peão do cavalo devido à falta de espaço. Vamos ver aqui como as brancas vencem. Temos torre C8, mantendo a distância de 3 casas e tentando lutar de forma frontal. Rei B4, torre B8 cheque, rei C5, torre C8 cheque, rei B5, torre B8 cheque, rei A6, torre C8. O grande lance da posição para as brancas vencerem é o movimento rei em A6, que não existia anteriormente. Este movimento vai permitir que o rei possa atacar a torre, enquanto a torre que está em E2, as brancas, protege o peão. Então as brancas respondem com torre C2 neste momento. Temos rei E7, o rei das pretas vai tentar auxiliar a torre na defesa. E finalmente rei B7 atacando a torre, que é o grande detalhe da posição, que não é possível na posição com o peão do cavalo. Vocês podem observar este detalhe assistindo mais uma vez o vídeo. Temos torre C5, rei B6. Notem que agora o peão vai conseguir alcançar a quinta. Então as pretas vão tentar outra forma de defender, não mais de forma frontal, e jogam torre G5. Temos C5, torre G1, rei C7, torre B1, C6, rei E6, rei C8, rei D6, C7, rei E7 e finalmente torre E2 cheque, rei F7. Nós temos aqui mais uma vez a posição de Lucena. Vamos construir a ponte. Temos torre E4, lance importante para a construção da ponte. Finalmente torre C1, rei D7, torre D1 cheque, rei C6, torre C1 cheque, rei D6, torre D1 cheque, rei C5, torre C1 cheque e finalmente torre C4, permitindo a coroação do peão e a proteção do rei contra os cheques da torre preta. Então notem que com o peão do cavalo as coisas foram mais simples para as pretas. Elas jogaram primeiro, o rei estava bem colocado também e a torre conseguiu promover os ataques frontais necessários. Observem este grande detalhe. Com o peão do cavalo, mesmo o rei separado 2 colunas do peão do adversário, as chances de empate existem quando a torre tem 3 casas que a separam do peão do adversário e do rei, e ao mesmo tempo o seu rei colocado na sexta ou quinta horizontal. Neste caso, com o peão do bispo, temos 2 colunas separando o rei do peão, com a diferença que o rei tem aquela manobra que vocês viram, rei A6, garantindo a vitória, pois o rei vai poder atacar a torre e contar com o auxílio da torre para a proteção do peão. Por isso, nesta posição, as pretas não têm chances defensivas. Vamos seguir adiante. Notem a seguinte posição agora. Nós temos a posição anterior, mas com certa modificação. O rei continua em C3, o peão em C4, mas agora a torre está não mais em E2, em D1. E temos a torre ainda em C5, o rei não está mais em F6, está em E6. E notem que agora, neste momento, existe apenas uma coluna separando o rei das pretas do peão e o rei já está bem colocado na sexta horizontal. Aqui, as pretas jogam e garantem um empate. Vamos ver. Torre C8, rei B4, torre cheque, rei A5, torre C8, rei B5, torre B8 cheque, rei A6. Notem que temos o rei A6 mais uma vez na posição, mas vamos ver como as pretas se defendem. Torre C8 e torre C1 na posição. Vamos ver primeiro a variante com torre C1 e depois voltamos para ver a possibilidade de torre D4. Rei D6, lance importantíssimo. Agora o rei se aproxima do peão e auxilia a torre. Notem que para as brancas restam apenas o lance. Rei B7, teremos torre C7 cheque, rei B6, torre C6 cheque, rei B5, torre C5 cheque, rei B4 e torre H5, garantindo um empate. Por um simples detalhe, o rei
das pretas vai alcançar casas como C6 ou C7, ficar próximo à casa C8, e o peão se encontra ainda na quarta horizontal. E aí vamos lembrar de um determinado empate baseado na posição de Philidor, quando o peão do adversário se encontra na quinta, querendo chegar à sexta horizontal, onde as pretas esperam este movimento para atracar o rei das brancas por trás. Se vocês não lembram da posição de Philidor, façam uma visita à nossa playlist, lá temos um vídeo focado justamente nesta posição. E aqui já temos empate garantido. Para aqueles jogadores que estão estudando, já sabem que aqui as pretas salvam o jogo com bastante tranquilidade. Mas vamos voltar um pouco esta posição até o movimento torre C1. Vamos retornar a torre para D1 e jogar a torre agora em D4. Vamos entender por que o rei deve estar colocado na quinta ou na sexta. Com a torre da D4 protegendo o peão para permitir o rei B7 das brancas, as pretas com o rei E6 podem simplesmente jogar o movimento. Rei E5 atacando a torre. Obviamente, se as brancas jogam, por exemplo, torre D5, temos rei E6, rei B5 apoiando o peão e liberando a torre, vamos ter torre B8 cheque com ataques frontais, rei C6, torre C8 cheque, rei B5, torre B8 cheque, etc. E as pretas empatam a partida com ataques frontais. Por isso é necessário ter o rei na sexta ou quinta horizontal para lutar contra essa manobra de torre em D4 das brancas. Então notem que, com o peão do bispo que se aproxima para o centro do tabuleiro, a defesa ela é mais difícil, ela é mais complexa, mas complexa quando temos duas colunas separando o rei das pretas do peão das brancas. Quando temos uma coluna e o rei está bem colocado na sexta ou quinta horizontal, as pretas jogando conseguem garantir o empate. Vamos seguir adiante com mais uma posição. E observem agora que vou mostrar a vocês. A mesma posição, modifiquei a posição do rei que estava em E6 e coloquei o rei em E7. Neste caso, mesmo com uma coluna separando e mesmo sendo a vez das pretas, as brancas vencerão, porque o rei precisaria estar em E6 ou E5. Vamos lá. Torre C8, rei B4, e vamos aqui seguir com torre B8 cheque, rei A5, torre C8, rei B5, torre B8 cheque, rei A6, torre C8, e temos torre D4. Notem que agora o rei está em E7, não está mais em E6, tendo a chance de atacar a torre que está em D4 neste momento. Um grande detalhe da posição. E as pretas tentam rei E6, temos rei B7, torre C5, rei B6, torre H5 para lutar por trás do rei adversário, temos C5, torre H1, C6, torre B1 cheque, rei C7, e finalmente alcançamos a posição de Lucena com vitória para o jogador de brancas. Então já fiquem atentos a esses pequenos detalhes nestes finais, que são extremamente importantes para que vocês possam salvar suas partidas e para que vocês também possam vencer partidas. Espero que vocês tenham entendido que com os peões de cavalos, mesmo com o rei separado, duas colunas do peão, sendo a vez das pretas e o rei posicionado na sexta ou quinta horizontal, as pretas têm grandes chances de empate. Com os peões que seguem para o centro do tabuleiro, quando temos o rei separado dos peões por duas colunas, mesmo sendo a vez das pretas, as chances de empate deixam de ser reais. Mas, se com os peões centralizados temos apenas uma coluna separando o rei, que pode estar na sexta ou quinta posições ideais em relação ao peão, as pretas terão grandes chances de empate, bastando a torre seguir com os ataques frontais, mantendo a distância de 3 casas para o peão e o rei do adversário. Espero que vocês tenham entendido esse estudo, espero que vocês possam rever esse vídeo várias vezes para entender o estudo e que tentem encontrar outras informações a respeito do mesmo. Espero contar com seus likes para dar visibilidade ao canal, nos dar um grande apoio. Espero também contar com seus comentários e responder a todos eles. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!